Eu acho que foi pensar, há tantos podcasts, o que é que ainda não está a ser falado, o que é preciso ser falado, como é que pode ser falado de forma a também cativar o ouvinte, quem é que eu posso trazer, não para me dar voz a mim, mas para dar voz ao conteúdo do podcast. Era a primeira vez que eu estava a falar para os meus ouvintes. Então eu tenho que trazer aquilo que o ouvinte mais gosta de ouvir, que é verdade. Então em que é que eu posso trazer verdade para este projeto? Então vou trazer as minhas maiores paixões todas em conjunto nisto. A música, a rádio e a questão da inclusão, que é uma questão que é preciso ser falada e que tem a ver comigo. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Por Dentro Com, um podcast sobre podcasts e sobre os bastidores do podcast. Eu sou a Elizabeth Costa e hoje o Por Dentro Com é com Marta Vitorino. A Marta tem um podcast que se chama Desvendar Melodias, um podcast muito especial que vale a pena ouvir por diversos motivos. Mas já lá vamos. Para já, fica a saber o que mais podes ouvir neste episódio de Por Dentro Com. O Tiago Loureiro, nosso especialista em SEO e redes sociais, vai deixar-te uma série de dicas sobre como gerires o teu podcast no YouTube. E vou dar-te a conhecer o mais recente conteúdo da RFM com a pipoca mais doce. E vou também falar-te sobre uma atração fatal chamada Videocast. Fica para ouvir porque vai valer a pena. Esta foi mais uma daquelas entrevistas que adorei fazer. A Marta Vitorino é uma pessoa incrível. Nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo lhe parece grande demais. Está disponível para enfrentar e para trabalhar o que for preciso para alcançar as metas a que se propõe. A Marta é a autora do podcast Desvendar Melodias, um podcast inclusivo que tem em atenção as necessidades das pessoas portadoras de deficiência e que quer chamar a atenção para a urgência de mudar as coisas, para as tornar mais acessíveis a quem, por exemplo, não vê ou não ouve. Como a Marta diz, isto nem sequer já devia ser assunto, mas como é e como ainda falta fazer muita coisa, ela pôs mãos à obra. Olá, Marta. Estás boa? Olá, está tudo bem, obrigada. Eu hoje estou a falar com mais uma podcaster e é com imenso gosto que eu recebo a Marta aqui no Por Dentro Com, porque ela tem um projeto novo que vale a pena conhecer e que nós vamos tentar aqui desvendar um bocadinho do que é que se está a passar, até porque o título vai nesse sentido, que é Desvendar Melodias. O que é o Desvendar Melodias, Marta? Conta-me lá. O Desvendar Melodias, antes de mais, olá a todos os nossos ouvintes e muito obrigada, Elizabeth, por este convite, por acreditar no projeto e por acreditar que vale a pena estarmos aqui a falar sobre ele. Completamente. Então, o Desvendar Melodias é um podcast, RFM, que fala sobre música e inclusão no mundo artístico, no mundo da música. É um podcast onde eu entrevisto músicos e onde falamos sobre um bocadinho do percurso deles, no mundo da música, histórias que nunca tenham contado, algumas histórias que já tenham contado, mas que gostem sempre de falar um bocadinho, projetos novos, e depois tem também uma componente muito importante em que falamos sobre inclusão das pessoas com deficiência e surdas e falamos sobre inclusão no mundo do espetáculo no geral, no mundo artístico, nas artes e também um bocadinho na vida destas pessoas, de que forma é que estas pessoas já se cruzaram com pessoas com deficiência, de que forma é que isso impactou também as acessibilidades nos seus concertos, nos seus videoclipes. E tens recebido boas notícias, ou seja, os músicos, os cantores que entrevistaste até este ponto estão atentos a essa questão da inclusão? É muito giro, porque eu tenho tido perspectivas muito diferentes. Eu tenho tido músicos que estão completamente à vontade dentro do tema, que sabem que ainda todos concordam numa coisa: é preciso fazer ainda muita coisa, o caminho ainda está agora a começar. Mesmo que já se fale disto há alguns anos. Mas, no geral, o que me dizem é: temos pessoas que estão muito dentro do tema e que estão completamente à vontade, temos outros que não estão tanto
E temos uns que não estão mesmo nada e que querem muito aprender e querem muito saber. E uma coisa muito gira é que eu sinto que não querem saber só para dizer ali no podcast. Eu sinto que há vontade, que há compreensão. Eu tenho uma história de uma artista que não sabia o que era a descrição alternativa nas fotos e no final do podcast, quando se desligou o microfone, a primeira coisa que ela me disse foi: Marta, explica-me como é que isto se faz, porque eu quero efetivamente aprender. Eu não disse ali só por dizer que eu vou fazer. Eu quero mesmo aprender a fazer isto. E acho que isso é muito importante. Isso é fundamental, porque nem toda a gente está muito atenta a este mundo das pessoas que precisam de uma pequena ajuda para se integrarem no nosso dia-a-dia, não é assim? Estás a falar, quando falamos de inclusão, falamos exatamente do quê, Marta? De tornar acessível o mundo, ou tornar tão acessível quanto para uma pessoa sem deficiência, neste caso, o mundo artístico e os espetáculos e os videoclipes e tudo isso. Coisas tão simples como colocar legendas num podcast, por exemplo, vai permitir que uma pessoa surda saiba o que está aqui a ser falado. Mas, por exemplo, fazer um teatro e ter audiodescrição vai permitir a uma pessoa cega saber o que é que está a acontecer no palco, se isso para ela fizer sentido. São pequenas coisas ou coisas, se calhar, bem mais complicadas, como tornar todos os lugares onde são realizados espetáculos acessíveis, por exemplo, a pessoas com cadeira de rodas, ou seja, ter rampas acessíveis, ter lugares acessíveis. Há todo um mundo de coisas a serem feitas. Isto são apenas exemplos. Exatamente. Olha, e diz-me lá uma coisa, como é que tu te incluíste neste mundo da rádio e dos podcasts? Porque tu começaste pela rádio, não é assim? Eu comecei pela rádio e a rádio é aquilo que eu quero fazer o resto da vida. A rádio... é a meta, chegar à rádio. Sim, não, já cá estás. Sim, já cá estou, mas a meta é fazer locução de continuidade. E porquê que escolheste esse caminho? É uma coisa que te apaixona? A rádio é apaixonante. A rádio eu não consigo explicar. É apaixonante. É saber que, assim, de uma forma muito, muito resumida, o meu tio fazia rádio quando eu era pequenina. E eu via-o fazer rádio e eu achava que a rádio era uma coisa muito inalcançável. Até porque eu achava giro ouvir o meu tio na rádio, mas eu achava que era tudo muito... Ele fazia aquilo a part-time e pronto, para mim não era algo alcançável. E eu queria muito, na altura, eu queria ser cantora e queria ser professora de matemática. Agora já se percebe de onde é que vem uma voz bonita, assim como está no podcast. E eu queria ser professora de matemática como plano B. A música e a rádio eram tudo planos que eu sabia que eu gostava de tentar, mas era difícil. Porque são caminhos difíceis, pronto, a verdade é essa. E quando cheguei ao 9º ano, eu tive, se calhar, umas situações como uma professora de matemática que me fizeram perder o encanto da questão. E eu pensei, eu vou para Humanidades e vou para a Comunicação. E eu vou tentar a rádio. Mas para mim, a rádio, eu continuava interiormente a pensar, é um plano B. Porque é difícil. Então a minha ideia foi, eu vou para Ciências da Comunicação, que é abrangente, não é só comunicação social, e vou a primeira opção jornalismo económico. E depois rádio. Que difícil, jornalismo económico. Não, mas tudo se resolveu. Porque no primeiro ano de faculdade eu tive a cadeira de economia e eu percebi, não, eu quero rádio. Eu não quero jornalismo económico, eu não consigo, economia não é o que eu pensava na profundidade da questão, eu não vou conseguir trabalhar com isto o resto da vida. Estou a perceber. E cansei da história de a rádio é um plano B. Foi na faculdade que eu percebi, a rádio não pode ser um plano B, não. E a essa altura a música já era mesmo um plano B, eu percebi que a música é muito giro. Na minha vida, pelo menos, é muito giro fazer como hobby. Eu adoro cantar, já fiz aqui, inclusive aqui no estúdio com o Sérgio, algumas experiências, mas é um hobby. Acho que se fosse sério, perdia o encanto. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Mas a rádio não. E eu sabia que queria rádio e cada vez gostava mais de rádio, até que eu tive a oportunidade de estagiar aqui na RFM. E foi aí que eu pensei, é aqui que eu vou tirar as minhas dúvidas. Eu já sabia que gostava, mas eu não sabia que era tão apaixonante. Eu tinha um objetivo,
que era fazer locução, mas eu sabia que no estágio eu nunca iria fazer isso, não é? Obviamente. E disse, então eu quero fazer produção de conteúdos para perceber como é que é o caminho até à locução. E o que no início era só um caminho, a produção, tornou-se algo também apaixonante. E é assim que chegamos ao podcast? Um bocadinho mais tarde. Ok. Porque depois eu percebi, ok, o que eu gostava verdadeiramente era produzir o meu programa e poder fazer locução, ou seja, imaginá-lo todo na minha cabeça e vê-lo acontecer. E depois o meu estágio teve alguns interregnos, tive algumas situações e no final do meu estágio eu dei uma maquete em que eu estou a fazer locução, que é o meu objetivo, e o diretor da RFM, António Mendes, disse: Marta, neste momento não dá, mas não é uma porta fechada. Não desistas, porque nós estamos aqui, nós acreditamos no teu trabalho, simplesmente não é possível continuar depois do estágio. E eu pensei, com a ajuda de muitas pessoas dentro da RFM, se eu estou aqui, é graças a pessoas aqui dentro que me apoiaram muito também, disseram: não desiste, cria o teu próprio projeto, cria a tua proposta, vem cá, propõe, não desistas. E foi aí que eu comecei a pensar: o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso tentar? E aí surgiu o podcast. Ai, que história tão bonita, isso é ótimo! E efetivamente a porta não estava fechada, porque eu pensei, esta ideia não interessa a ninguém. Então, e qual foi a tua ideia? Assim, quando começaste a pôr no papel ou na tua cabeça este projeto de desvendar melodias? Eu acho que foi pensar, há tantos podcasts, o que é que ainda não está a ser falado, o que é preciso ser falado, como é que pode ser falado de forma a também cativar o ouvinte, porque é muito importante. Quem é que eu posso trazer, porque ninguém sabe quem é que eu sou no final do dia? Quem é que eu posso trazer, não para me dar voz a mim, mas para dar voz ao conteúdo do podcast? E foi um bocadinho estas perguntas todas que eu fui fazendo e que o que é que este podcast tem a ver com... Para eu fazer isto com verdade, porque é a primeira vez que eu estava a falar em rádio. Era a primeira vez que eu estava a falar para os meus ouvintes. E se eu não tenho anos e anos de experiência, então eu tenho que trazer aquilo que o ouvinte mais gosta de ouvir, que é verdade. Então, em que é que eu posso trazer verdade para este projeto? Então vou trazer as minhas maiores paixões todas em conjunto nisto. A música, a rádio, através da minha locução do podcast, não é? E a questão da inclusão, que é uma questão que é preciso ser falada e que tem a ver comigo, porque eu sou cega, portanto tem tudo a ver comigo, porque eu cheguei aqui, mas há muitas pessoas cegas que ainda não acreditam que é possível chegar. E tu entrevistas nomes gigantes do panorama musical português. Tem sido uma experiência fantástica? Sim, inacreditável. Eu ainda nem acredito. Já saíram os primeiros episódios no ar e eu ainda nem acredito que isto é real. Eu quando dou por mim e quando as pessoas me perguntam: então como é que foi entrevistar o Fernando Daniel? Como é que foi entrevistar os Desert? Eu penso para mim: uau, pois é, eu entrevistei-os mesmo. É muito inacreditável. Desses todos que tu entrevistaste até agora, tens assim alguma história que te tenha ficado assim no ouvido e na memória para sempre? Eu tenho histórias, todos me marcaram de alguma forma até agora, porque todos estão a ser desafiantes à sua maneira. Eu nunca vou esquecer o primeiro episódio que foi com o Fernando Daniel, em que eu estava nervosíssima, e nunca vou esquecer tudo aquilo que eu senti, o misto de emoções que eu senti naquele dia. Nunca vou esquecer o dos Desert, porque foram uma das bandas da minha infância. Eu fingia que os entrevistava, eu cantava músicas deles e de repente eu estou a entrevistá-los de verdade. E eu pergunto-me muitas vezes: o que é que a Marta pequenina diria? Não acreditava, certamente. Tenho, por exemplo, um Nobel que a meio do podcast decidiu começar a entrevistar-me a mim. Assim, coisas engraçadas que tem sido muito interessante. Portanto, tem sido uma experiência, está a ser uma experiência fantástica. Sim, para continuar. Sim. E diz-me uma coisa, achas que está mais perto este teu sonho de vires a ser locutora de rádio? Eu acho que está sempre mais perto. Aliás, já és um bocadinho através dos podcasts, exatamente, não é? E tu és uma ouvinte de podcasts? Sim. Não ouço
muitos a toda a hora, mas sim, gosto de ouvir. E quantas mãos é que tu tens aqui a ajudar-te a fazer este podcast? Tu dás a voz, dás as ideias, como é que é? Eu acho que nada se faz sem uma grande equipa. E eu tenho uma gratidão imensa ao Grupo Renascença, nomeadamente à RFM, porque acreditaram em mim e acreditaram que eu seria capaz. E não é só acreditar em termos de olha, vais fazer um podcast, tudo bem. Não, é entrevistar nomes que são vozes que vêm à RFM muitas vezes, são vozes que passam na RFM e que eu estou a representar a imagem da rádio e não poderia falhar nesse sentido. E eu acho que para quem está a começar foi um voto muito grande de confiança que eu agradeço muito e que eu espero estar à altura até agora. Mas aí está, nada disto se faz sozinha. Eu faço a preparação das entrevistas, eu dei a ideia dos músicos que poderiam ser entrevistados, fiz uma lista, apresentei ao António Mendes e comigo eu tenho o João Pedro Sousa, que está a ajudar no contacto com os músicos. Tenho a equipa de imagem da RFM, que faz toda a parte visual, obviamente, que eu não consigo fazer porque sou cega, não é? E a parte de divulgação e das redes sociais. E tenho depois também aqui houve um trabalho da parte mais tecnológica aqui do Grupo Renascença, através do José Loureiro, que pôs o leitor de ecrã que era preciso no computador e o braille na mesa de som. E depois disso foi portanto, fazer este trabalho. Podcast também foi uma experiência de inclusão, ao fim e ao cabo, por isso que me estás a contar. Sim. Uma experiência de inclusão que já devia ser linear, ou seja, isto já nem devia ser questão. Ser assunto. Exato. Esta questão que eu digo, quando eu digo que agradeço a RFM, como é que eu vou dizer isto? Quando eu referi há pouco que agradeço a RFM, não é no sentido de eu ser uma pessoa com deficiência, é no sentido da confiança da minha pouca experiência e de acreditarem no meu trabalho para fazer isto. Trabalho que eu já tinha demonstrado, obviamente, aqui enquanto estagiária. Mas agora faço um agradecimento diferente, que é o agradecimento de terem confiado em mim, sendo eu cega, sendo eu insuficiente renal, que agora não tenho, mas quando estava a fazer estágio tinha a questão da diálise na altura, ou seja, eram muitos fatores e isto não devia ser falado, isto ainda não devia sequer de ser um assunto, mas infelizmente é, e felizmente, entre aspas, o Grupo Renascença foi de facto um exemplo. Isso é excelente de ouvir. E diz-me uma coisa, tu também sentes, Marta, que estás um bocadinho a abrir portas para pessoas que também têm algumas dificuldades e que se calhar as portas para elas são mais difíceis de abrir ou não se estão a abrir tão depressa? Sentes que este podcast, a tua experiência aqui, pode ser um contributo positivo nesse sentido? Sinto em vários sentidos. Eu acho que tive muita sorte pelo caminho, porque aí está, pessoas que acreditaram em mim. Também trabalhei muito. Eu lembro-me que no dia em que eu saí, no meu último dia de estágio, e que o António Mendes me disse, olha, agora não dá, mas a porta é semi-aberta, eu lembro-me que fui para casa e eu chorei muito. Eu disse, eu não acredito, o meu sonho acabou, eu nunca mais vou conseguir. E tive pessoas que me disseram, não Marta, tenta, faz, não foi uma porta fechada. E eu acho que é isto que eu de certa forma quero dizer agora a outras pessoas com deficiência. Trabalhem muito, não esperem que as coisas vos vão cair do céu, porque as coisas não vão cair do céu. Vocês vão ouvir nãos, vocês vão ficar muito tristes muitas vezes. Se calhar não vou ter a sorte que eu tive em muitas coisas, mas vão ter noutras. Mas trabalhem, porque às vezes há portas que estão semi-abertas. E se vocês mostrarem quem vocês são, do outro lado também vos vão ouvir. Infelizmente, nem sempre é assim ainda, mas acho que por isso é que existem estes podcasts. E quando eu dou o meu exemplo, não é para, olhem para mim, uau, estou incrível que eu consegui. É, alguém conseguiu. E eu não estou a falar só para as pessoas com deficiência, estou a falar muito para elas, mas estou a falar acima de tudo e não com o meu podcast, mas com estas entrevistas que eu dou e com o vídeo que nós fizemos para as redes da RFM e tudo isso. O que eu faço é, eu queria muito chegar ao coração das empresas. É muito importante chegar ao coração das entidades patronais e do outro lado, chegar às pessoas com deficiência para... Trabalhem muito, não esperem que as coisas vos sejam feitas porque não vão ser, mas tudo se faz. Marta, e na cabeça já há mais projetos? Por enquanto ainda não. Estou muito dedicada ao desvendar melodias. Obviamente que
que tenho este objetivo e quero trabalhar muito para a questão da locução. Quero também dar vozes, estou inscrita em agências de locução, quero muito trabalhar com a minha voz, dar voz a anúncios e a tudo isso. Vou obviamente trabalhando também a fazer trabalhos como freelancer na área da comunicação. Mas o meu objetivo mesmo e o meu grande sonho é mesmo conseguir fazer locução. Espero que um dia consiga. Vais conseguir sem dúvida nenhuma com esta garra toda. Por isso, olha, queres deixar um convite para as pessoas ouvirem o teu podcast? Claro que sim. Então, ouçam o Desvendar Melodias, acreditem que vale muito a pena, são conversas muito interessantes. Vão conhecer um lado dos artistas que se calhar não estão à espera ou não conheciam, e não só na parte da inclusão. Vão também conhecer algumas histórias engraçadas, algumas histórias divertidas. Acho que é um podcast que tem muito coração, que é muito bom e é muito importante. Por isso, ouçam o Desvendar Melodias. Está disponível nas plataformas da RFM, nas plataformas de podcasts, no YouTube, e há também uma versão com legendas para que as pessoas surdas também possam acompanhar. Por isso é muito inclusivo e eu conto convosco para virem comigo desvendar melodias. Marta, foi um gosto falar contigo. Obrigada. Boa sorte para o teu Desvendar Melodias e até um dia aos microfones aqui do Grupo Renascença. Esperava que sim. Muito. Marta Vitorino é a autora do podcast Desvendar Melodias, que tens mesmo de ouvir. Já podes ouvir as entrevistas com o Fernando Daniel, os Desert, a Carolina de Deus, o Noble, e o mais recente episódio é com os Anjos. A canção que te faz sonhar tem tanto para contar, pois o caminho a seguir é a missão de incluir. Nós vamos desvendar melodias. Olá, este é o Desvendar Melodias, o podcast RFM onde falamos sobre música e inclusão das pessoas com deficiência e surdas. Eu sou a Marta Vitorino e já estou aqui com os meus convidados de hoje. Mas já lá vamos. Antes, deixa-me só relembrar-te que podes ouvir o podcast em todas as plataformas de podcasts e em www.rfm.pt. É lá que tens também uma versão com legendas para que as pessoas surdas também possam acompanhar. Conto contigo! Desvendar Melodias, um podcast inclusivo que faz a diferença, tens mesmo de ouvir. Já a seguir vou falar com o Tiago Loureiro sobre a melhor maneira de gerires o teu podcast no YouTube. Olá, Tiago. Olá. Olha, hoje vamos voltar a falar de um nosso velho conhecido, o YouTube Music. Sim, e do Google Podcasts. Que são nossos velhos conhecidos. Exatamente. E porquê é que eles voltam às nossas conversas desta vez? Porque, precisamente como já tínhamos falado anteriormente, o Google Podcasts acabou e o serviço foi migrado para o YouTube Music. Como tal, acho que faz sentido falarmos aqui um bocadinho para aqueles que vão fazer a migração e também para aqueles que já usam o YouTube para alojar o seu podcast e que querem melhorar. Vamos falar aqui um bocadinho de otimizar, e quando falamos em otimizar falamos de SEO, de Search Engine Optimization, que também já falámos no passado. Mas quem não ouviu, SEO basicamente é o conjunto de técnicas que nos permite melhorar a nossa presença nos motores de busca, aparecer com maior facilidade e sermos mais consumidos dessa forma. E se não ouviu, pode ouvir todos os outros episódios do Por Dentro Com, porque nós fartamos de falar sobre essas coisas. Sempre a ajudar. Sempre a ajudar. Sempre a ajudar. Sempre. Isto sim, porque o YouTube é também ele um motor de busca. Só para pormos aqui em perspectiva, não sei se sabes quais são os motores de busca mais utilizados no mundo. Calculo que seja o Google e depois não sei, a seguir. Então o primeiro é o Google, o segundo é o Google e o terceiro é o Google. Ok, já percebi, já me disseste tudo, ok, O primeiro certo. é o Google, como nós o conhecemos logo à partida, que Certo. temos aquela barrinha de pesquisa, vamos lá, escrevemos a nossa keyword e ele devolve-nos uma qualquer página web, e esse é o primeiro motor de busca mais utilizado. O segundo é a mesma coisa, mas quando pesquisamos por imagens. Ou seja, o segundo motor de busca mais utilizado no mundo é o Google Images. E o terceiro é o YouTube, que pertence à Google. Ou seja, o YouTube é um motor de busca. Nós pesquisamos um vídeo e ele dá-nos um vídeo. Ok. E isso é um motor de busca. Então, e o que é que nós podemos fazer para o otimizar? O que é mais importante? Sim, 5 pontos e 2 de bónus.
Vamos começar. São 7. Começar pelo início, como se costuma dizer. Exato, no princípio. Primeiro, o nome do ficheiro que se faz upload no YouTube. Muito importante. Porque o Google não é uma pessoa que lê como nós e analisa o conteúdo e sabe do que é que ele trata. Não, o Google tem uma tecnologia chamada crawler, que são os Googlebots, que andam a ler a internet para depois devolver os resultados de pesquisa. E são robozinhos que leem, basicamente, código. Então, como tal, é importante dar-lhes bom código. E nesse bom código está o nome do ficheiro do vídeo, que fica no código do vídeo quando fazemos upload para o YouTube. Portanto, quando estivermos a fazer upload para o YouTube, embora depois lá dentro consigamos mudar o nome do vídeo, o nome do ficheiro não se altera. Portanto, de raiz é importante pôr o nome do ficheiro. Não vale fazer upload do episódio 1 _ versão 4 _ x _ versão final mesmo que final. É esse que fica registado pelo YouTube. Exatamente, porque o YouTube depois no seu código-fonte Ok, não sabe exato. o que é, tem que partir para outro ponto Ok. para perceber o que é. Então, se logo desde o início lhe dissermos que o nome do ficheiro é podcast por dentro, episódio 3 Ok. sobre SEO, já lhe estamos a dar um sinal e isso já nos vai dar mais autoridade para depois nas buscas. E passamos para o ponto 2, o título, que é aquele título que está visível para as pessoas. Não chega só a chegar lá e colocar episódio 3. Este é o episódio 3 do meu podcast. Nós conhecemos o nosso produto e para nós é o episódio 3, mas para outras pessoas que chegam e para os nossos utilizadores é importante dar-lhes mais contexto. Temos que nos pôr no lado do utilizador, como estava a dizer, e dar-lhe mais informação para que ele clique. Para chegar a um bom título, podemos usar ferramentas, por um lado, podemos usar o Google Trends ou o Keywords Everywhere, que nos dá ali quais é que são as keywords mais relevantes para o público, ou também um bocadinho usar o bom senso, olhar para o título, dar-lhe uma estrutura como, por exemplo, nome do podcast, número do episódio, nome do episódio. E sim, saber o que está a dar é sempre interessante, não é? Se Claro nós que sim. escrevemos Ronaldo no título do nosso podcast, provavelmente teremos grandes hipóteses Claro. de ser encontrados. Certo? Temos Por que exemplo. dar, sim, mas depois a pessoa clica e fica defraudada porque não há lá Ronaldo. Ah, ok. Então é Exato. importante ser- Não podemos ter ser. uma boa Temos estrutura. que ser verdadeiros de qualquer Claro das que sim, formas. porque vamos defraudar e as pessoas vão-se embora. Terceiro ponto, a descrição, que é o campo que vem abaixo do título, e é um campo de texto aberto que nós devemos usar, devemos abusar. E deve ser grande ou pequeno? O mais contextual possível. Não há limite de Que é caracteres. sempre uma dúvida que se coloca. É assim, só podemos usar não sei quantos caracteres porque os outros depois não se veem e não têm interesse, ou devemos escrever aquilo que nos apetece? O que nos apetece. Pois é importante também saber estruturar e dar informação mais importante logo de início, para a pessoa ter contexto, mesmo que leia só uma linha. Mas quando estamos a usar a descrição, estamos a usá-la para os utilizadores, mas também estamos a dá-la ao YouTube, para ele perceber o que é aquele vídeo. Então é muito importante usar e abusar desse campo para dar contexto a essas duas entidades. E estamos a falar de... Por exemplo, se o episódio é sobre o último filme que estreou, vamos falar um bocadinho do filme, vamos dar algum contexto, vamos escrever um bocadinho as frases fortes, resumo, Ok. deixar um call to action, por exemplo, é bom ou mau, que é para a pessoa também interagir. Já na descrição deixar Já um na call to descrição, action. hashtags, tudo o que conseguirmos utilizar Ok. é importante. Ok, para sermos descobertos de facto Sim. neste mundo que não acaba mais, que é o Google, YouTube e essas coisas todas. Isso mesmo. Mais dicas, Tiago? Quarto, thumbnail, que é a imagenzinha que acompanha o vídeo. Quando fizemos um resultado, ou quando pesquisamos algum vídeo, temos um título, uma descrição e aparece-nos uma imagenzinha do vídeo. Esta também é muito importante. Podemos até dar o exemplo do MrBeast, que é o youtuber mais visto neste momento, e ele chega a mudar 10, 12 vezes de thumbnail no mesmo vídeo até encontrar uma que resulte, que vá ao encontro daquilo A sério? que ele acha que resulta. Assim. Ele muda, por exemplo, é um vídeo dele, ele faz coisas muito malucas. Então é um vídeo dele 48 horas debaixo da terra. Então ele experimenta uma cara de espanto ou ele debaixo da terra. O que podemos fazer é colocar a thumbnail e vemos o desempenho do vídeo. Ok. No caso da MrBeast, que é uma grande máquina, ele já sabe exatamente, ele coloca este thumbnail, já sabe onde é que aquela thumbnail, Ok. onde é que aquelas views têm que chegar com essa alteração de thumbnail. Se não chega, muda, mete Ok. outra. Certo. Portanto, é um bocadinho de destaque. Mas o YouTube permite-nos fazer isso, portanto devemos escolher. Sim, Ok. sim, no YouTube Studio, quando estamos a fazer depois toda a personalização do nosso vídeo, nós podemos lá escolher uma e depois, posteriormente, editar e colocar outra que queiramos. Aqui é importante pôr ou em texto uma frase forte, ou a fotografia do convidado se for um grande convidado, ou uma pergunta, ou qualquer coisa, tudo que leva a pessoa a ficar intrigada e a querer clicar.
Quinto ponto, os capítulos. Os capítulos é uma funcionalidade técnica que o YouTube nos dá e é especialmente importante para vídeos longos. Nós também usando depois a descrição, na descrição nós conseguimos colocar os timestamps, os tempos, uma cronologia do nosso vídeo. Ok. E podemos dizer, dos 4 minutos aos 5 minutos falei da SEO, dos 5 minutos aos 7 minutos falei de Google Ads, ou o que seja. Ok. E isso fica como que um botão. Isso só é possível em vídeo. Sim. Portanto, não estamos a falar na parte dos podcasts do YouTube, que agora também... Também vai dar para os podcasts em vídeo. Em vídeo, Em vídeo, certo. sim. E a pessoa depois consegue clicar no timestamp que quer. Eu não quero ouvir, é muito longo, quero só ouvir a parte do SEO que ainda não tinha ouvido. Então eu clico logo no timestamp e ele vai logo diretamente para aquela parte do vídeo. E agora ainda temos mais 2 dicas de bónus. As dicas bónus, muito rápidas. Brandizar bem o canal, fotografia de capa, título, foto de perfil identificável, descritivo, tudo direitinho, preencher tudo como deve ser. Segunda dica bónus, organizar os conteúdos por playlist, sejam eles podcasts de um lado, outros vídeos, por exemplo, vídeos teasers do outro, o que seja, temos que ter isto tudo organizado para facilitar a navegação dentro do nosso canal. Se as pessoas estão confusas, depois não clicam. Fill in the blanks, por favor, todas as coisas que é preciso picar, todos os ajustes que é preciso fazer, Sim. porque eles estão lá para nos ajudar a sermos descobertos Completamente. pelo YouTube Dá trabalho, e pela mas é audiência. necessário. Isso mesmo. Exatamente. Tiago, muito obrigada. Até daqui a uns tempos. Até daqui a uns tempos. E já a seguir dou-te a conhecer mais uma das novidades do podcast. Ana Margarida Garcia Martins é a pipoca mais doce e é a mais recente colaboradora da RFM no Café da Manhã, com um espaço que se chama Ninguém Pode Comigo, que também está disponível em podcast. É mesmo só rir. Café da Manhã. Da RFM. Pipoca mais doce está na Ela casa. é isto ou é aquilo, não sei quem é nem a sigo. Eu cá não me identifico. Ninguém pode comigo. É a voz ou o cabelo, odeio, mas queria seu. Não sei quem é nem a sigo. Ninguém pode comigo. Ora bem, bem-vinda. Bom dia, Olá. meus geladinhos, daqueles que sobraram do ano passado e portanto já têm a bolacha assim meio mole. Sei quais são. Estão bonzinhos? Está tudo. E a Pronto, menina isso é que é também. preciso, que isto é importante, é ter saúde e a dentição completa. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas entre os muitos talentos que me assistem, Com certeza. está também a capacidade de fazer previsões astrológicas. Verdade. Dentro de mim vive Madame Pips, cartomante, lançadora de búzios, decifradora de borras de café e exorcista da inveja das inimigas. É isto, qualquer dúvida que tenham, é só ligar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 70, 20, Madame Pips, ao vosso dispor. Muito bem, Ela é obrigada. isto ou é aquilo, não sei quem é nem a sigo. Eu cá não me identifico. Ninguém pode comigo. É a voz ou o cabelo, odeio, mas queria seu. Não sei quem é nem a sigo. Ninguém pode comigo. Ninguém Pode Comigo já está disponível no podcast. Se queres um verão divertido, não podes perder nenhum episódio. E esta semana a Edison Research publicou um novo estudo sobre a audiência dos podcasts. Um estudo que veio revelar a atração fatal dos ouvintes pelo formato videocast. De acordo com a Edison Podcast Metrics, 79% dos ouvintes semanais de podcast nos Estados Unidos consumiram pelo menos um podcast de vídeo. Ou seja, escolheram este formato de forma ativa. Ou seja, escolheram este formato nas plataformas, escolheram o formato vídeo. E 72% escolheram este formato de forma ativa, ou seja, de facto viram o vídeo. Mas 62%, menos 10% do que os que viram o vídeo, simplesmente puseram a tocar o conteúdo numa plataforma de imagem, mas não estiveram com muita atenção às imagens, por isso simplesmente ouviram o conteúdo. E sabemos que isto acontece muitas vezes. Apesar de escolhermos um podcast numa plataforma de vídeo, nem sempre damos primazia ao que estamos a ver, mas sim ao que estamos a ouvir. Muitas vezes limitamos-nos a consumir o áudio do conteúdo. No entanto, a atração pelo videocast não é de descartar e o videocast está definitivamente em alta. E tu, preferes ver ou ouvir o teu conteúdo preferido?
Podes dizer-me através do endereço ajuda@popcasts.pt. Este episódio de Por Dentro Com fica por aqui. Ou melhor ainda, esta temporada do Por Dentro Com fica por aqui. Regressamos depois do verão. E prometo muitas e boas novidades sobre o Popcasts. Até lá, não te esqueças de ouvir bons conteúdos. Eu sou Elizabeth Costa. Hoje conversei com Marta Vitorino, autora do podcast Desvendar Melodias, um podcast inclusivo que também faz parte do portfólio da RFM e do Popcasts. Como sempre, contei também com a colaboração do Tiago Loureiro, especialista em SEO e redes sociais. Até breve!